Olá, estamos aqui mais uma vez, reunidas em nome de Jesus para mais um Evangelho, uma aula do Evangelho. Estamos no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Nós estamos no número 8, né? Número 8. O barulho continua? O barulho sumiu? Depois que eu mandei tirar o negócio de atrás de mim, né? Fora da caridade não há salvação. Gente, pensem bem, nunca houve uma frase tão certeira, uma frase tão racional, tão lógica, abrangendo o universo inteiro, abrangendo todos os continentes, todos os países, todos os estados, municípios, cidades, vizinhos, nosso lar. Nunca houve uma frase com tanta abrangência e com tanta certeza. Se a gente quiser ser feliz, quiser ter um mundo melhor, quiser crescer espiritualmente, o caminho é esse. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Que saiu fora disso aí, vem a dor. Aí vem todo o processo de causa e efeito, a gente entra na lei de ação e reação e fica aquele círculo vicioso. Então, nós temos que ter coragem. Você lembra da coragem? A coragem é uma potência da alma que a gente tem que envolver todas as virtudes. Que a gente precisa de coragem para enfrentar os nossos desafios. A vida está cheia de desafios. Então, com coragem, nós vamos enfrentando, colocando amor e caridade em todas as situações. Brandura, passividade, bem-querência, não sofrência, bem-querência. Fora da caridade é o acesso à felicidade suprema. Fora da caridade é a síntese dos ensinamentos de Jesus. É o resumo dos deveres do homem. É simples, é isso aí. Se a gente tiver em dúvida, o que Jesus faria? Ele só agiria com amor, com caridade. Então, fora da caridade não há salvação. Né? Então, é o princípio universal, é fé e imortalidade da alma. É acesso a todos. Vejam que fora da caridade, branco, preto, amarelo, índio, pode fazer a caridade. Seja japonês, seja muçulmano, seja africano, seja canadense, seja mexicano, seja quem for. Fora da caridade não há salvação. A espiritualidade olha com carinho. Seja qual for a religião do indivíduo. Não tem religião nenhuma. Se ele age com caridade, a espiritualidade olha com bons olhos e ajuda. Até, acho que foi a Carol que na semana passada comentou, até o cético e o ateu, se ele fizer um bom trabalho, se ele fizer um ato caridoso, ele tem bons créditos com a espiritualidade maior. Tem uma historinha que é interessante, que diz, sabe daquele criminoso, assassino, que é demais da conta? Morreu. É lógico que ele foi para o umbral. É lógico que ele estava naquele burburinho de outros criminosos também. E a espiritualidade, procurando na ficha dele alguma coisa de bom que ele tenha feito durante a vida, para pegar essa coisa boa que ele fez para poder ajudar. Então, eles viram que uma vez ele estava andando e tinha uma aranha no chão. E ele não pisou na aranha, ele desviou o pé. Ele desviou o pé da aranha, ele não matou a aranha. Maria José, você saiu?
Então, a espiritualidade usou esse ato que ele teve, um resquício de bondade, de não querer matar o bichinho, e jogar uma corda para ele, onde ele estava, para ele sair daquele buraco, daquele inferno, daquela situação difícil. E ele pegou a corda e começou a subir. Só que a corda que ia ficando atrás dele, outros espíritos pegaram também a corda e também queriam subir. E o que ele fez? Empurrava com o pé, soltava os espíritos que queriam subir com ele. Ele não deixava, e ele empurrava com o pé. A corda soltou, e ele voltou para o buraco. Não aprende, né? Não aprende nada, né? Então, a lei de igualdade, fora da caridade não há salvação, é fenomenal, porque iguala todos nós. Seja o pequeno ou seja o grande, somos iguais diante da caridade. Podemos fazer de várias maneiras a caridade. É a liberdade de consciência. Ninguém nos tolhe. Eu vou fazer porque eu quero fazer. União entre todos, somos irmãos. Olha que coisa linda. Não é uma verdade isso daí, gente? Ao contrário, fora da igreja não há salvação. É exclusivo e absoluto da igreja. É uma fé especial em dogmas. Divisão da humanidade, divide a humanidade. Quem não for da igreja está separado, tá? Não vai para o céu. Alimenta o sectarismo, dispersão com inimizade e continua na espiritualidade. Faz uma divisão muito grande. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação é igual a fora da igreja não há salvação. Fora da verdade. Quem é que tem a verdade absoluta? Se nós estamos num planeta de provas, de expiações, se é prova e expiação, há muita dívida a ser saldada, a verdade está muito longe. Nós temos partes da verdade, mas toda religião quer ter posse da verdade. E ninguém tem posse da verdade absoluta. Então, essa história de fora da verdade não há salvação é exclusivista. Ela quer ser dona da verdade. A verdade pertence aos espíritos puros e elevados. Vamos fazer força para chegar a ser um espírito puro e elevado, que nós vamos entender o que é a verdade. Está em relação com o adiantamento do planeta. Se houver necessidade da verdade para obter a felicidade real, Deus condena o nosso planeta. Porque nós não temos a verdade absoluta, pois não somos espíritos puros ainda. Então, está muito ilógico isso daí. Caridade, todos podem praticar. A salvação independe da crença, desde que se pratique a lei de amor. Tá claro? Neiva, começa a ler o número 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da caridade não há salvação. Fora da igreja. Fora da caridade não há salvação, não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Neiva, para. Começa tudo outra vez. Você vai com calma. Tá bom, beleza. Fora da caridade não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação,
se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos nesse mundo, desconhecendo a grande lei da igualdade, diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Muito bem. Zorites, começa a ler o 9. Dona Zorites acha que desligou a câmera ao invés de ligar o microfone, Dona Zorites. A senhora deve estar lendo, achando que está com o microfone desligado, mas a senhora, ou ligado, a senhora desligou a câmera. Liga a câmera e desliga o microfone, Dona Zô. Dona Zô. E Ney, você esqueceu de voltar o seu para o mudo, ó. Hã? Vou esperar só a Dona Zô achar aí o microfoninho e a câmera. Desliga o seu, Neiva. Hã? Ah, desligado. Então. Zorites, você está escutando? Ai, voltou. Liga o microfone. É o desenhinho, Dona Zô. Tem um microfoninho e uma câmera. Vai lá no microfoninho. Aqui, ó. E agora? Agora deu certo. Começa a ler o 9. Desculpa. Fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação e também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-lo inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre
não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição da felicidade futura. Isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, enquanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Tá bom. O barulho parou? Parou. Agora, algum comentário sobre o que nós vimos? Carol, por favor. Ô, Carmen, proscrição é o mesmo que dividir, né? Proibir, banir. Hã? É banir, proibir. É não deixar o planeta ter algum projeto de felicidade. Eu está proibido, não sei por quê. O que seria isso? Bom, eu confio em você. O que você falou? Proscrição é dividir. Bom, eu procurei e achei que banir. Outra aula foi dito isso e eu anotei aqui no Evangelho, Mas tudo bem. o meu está anotado banir e proibir. Também, divisão, por que não? Está certo também. Tudo isso concorre que o planeta estacione. E não é isso a lei de Deus. A lei de amor é progresso. Alguma colocação? Carol, tem alguma coisa referente ao assunto? Não, é só que, quer dizer, não, mas começa a falar, então não é não, né? Sim, né? Só que às vezes a gente tem um pouco de preconceito, né? Com as outras, vamos dizer assim, até as outras igrejas, né? As outras filosofias aí e tal. Às vezes a gente chega a pensar, né? Aquele lá não vai ter, sabe, não vai ter salvação, mas é aquela coisa, às vezes uma pessoa que nem na igreja vai, que de crença nenhuma mas pratica mais o bem que muita gente que fica enfurnada dentro de igreja, dentro de templo, tudo mais, né? Isso daí é bem verdadeiro isso, né? Fora da caridade não há salvação. Muito disso. Tem muito disso. Por isso que é difícil. Por isso que a gente tem que conquistar todas as outras virtudes. Solange quer comentar alguma coisa? Liga o microfone, Solange. Me chamou bastante atenção uma frase que está no item 8, quando diz: fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Essa liberdade de consciência me colocou um alerta, porque eu achei assim tão importante, porque não é liberdade de fazer o que quer ou de acordo com o seu pensamento, de acordo com o que se pensa no individual, mas liberdade de consciência nada mais é do que você ter um autoconhecimento mesmo, e assim, é uma expansão de consciência, é um entendimento do que se realmente é importante, né, na vida, no mundo. Não é fazer uma caridade por fazer, é em todos os sentidos evangélicos, é o respeito, né? São as virtudes que você colocou, é uma expansão realmente de agir como do que tem que ser mesmo, né? E isso é muito natural. Eu achei fantástica essa frase, eu acho que ela é muito importante. Então, foi o que me chamou muita atenção. Com certeza.
Com certeza, fora da caridade, a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. E aí vai, né? O homem crescendo vai conquistando todos esses patamares. Agora vem a instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Vem uma mensagem do apóstolo Paulo, que é riquíssima, como sempre, fechando o evangelho, fechando o capítulo, né? Caridade é a bússola do destino do homem. Olha só, a bússola nos norteia, nos mostra o caminho que a gente tem que seguir, né? E a caridade é a nossa bússola. Quando a gente está perdido, procura a caridade que a gente acerta. Ele fala que o perfume da caridade é a coisa mais bela e sublime que o ser humano pode conquistar, o perfume da caridade, que a espiritualidade percebe quando realmente é honesto o ato caridoso. Na Terra, vive em paz, pois cumpre seus deveres, quando vive na caridade. Quando o indivíduo vive na caridade, ele cumpre com todos os seus deveres acertadamente. Com o marido, com os filhos, com a escola, com o diretor, com o mercado, seja onde estiver. Ele usando caridade, amor, ele está acertando. No céu, o que vai ter no céu? A recompensa. Vai colher o que ele semeou, com certeza. A caridade é o guia certo em qualquer situação, reflexo puro do cristianismo, não há dúvida. Até ele faz uma comparação com o deserto da vida. Uma pessoa que está jogada no deserto, ela quer encontrar o caminho dela. Então, a bússola dela é a caridade. Caridade, o homem deve procurar compreender o sentido profundo do seu significado e suas consequências. A caridade é muito ampla, ela é muito profunda, ela é grandiosa, e a gente não percebe direito o quanto ela é ótima, ela é abrangente. Então, se a gente pensar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre realmente a caridade, nós vamos ver que ela está presente nas 24 horas do nosso dia, até para conosco mesmo. Deve submeter todas as suas ações à sua influência e com isso adquirir a tranquilidade de consciência. Tranquilidade de consciência é quando você cumpriu com as suas obrigações, cumpriu com os teus deveres, pôs um pouco a mais, deu um pouco melhor do seu melhor, e você agiu com amor e não com raiva. Você agiu com caridade e não vou fazer porque tem que fazer e pronto, deixa eu pôr água nessa planta, senão ela vai morrer, o pessoal vai achar ruim do meu. Não é? Molha a planta com carinho, ela vai te retribuir com carinho. Então, tudo aquilo que a gente faz com carinho e caridade, vem o retorno. Para fazer o bem, o homem precisa da ação e da vontade. Para fazer o bem, ele precisa da ação e da vontade, é uma virtude ativa. Então, ele é um ser pacífico, porque ele procura sempre a paz. Então, ele se ativa para fazer a paz. Agora, para não fazer o mal, basta inércia e negligência. Aí é um ser passivo. Para não fazer o mal, basta a inércia, a negligência. Fica quieto que o mal acontece. Então, ele é passivo, ele deixa a coisa acontecer. Espiritismo ajuda a compreender e a ponderar, para sermos melhores cristãos. Aquele que pratica a caridade é discípulo de Jesus, qualquer que seja o culto que pertença. É muito bom isso daí, né? Por isso que iguala todas as pessoas. Do lado de lá, ninguém vai perguntar que religião a gente era, o que a gente vai querer saber o que a gente fez.
Qual a nossa atitude diante de todas as situações que nos envolvem? E nós vamos ter respostas brilhantes, né? Como as nossas atitudes no bem, que vão nos defender como advogado de defesa. Lembra da historinha do julgamento? Eu contei, eu não sei se eu contei na semana passada para vocês ou para a turma da noite, do homem que ia ser julgado. Então, o homem ia ser julgado e foi chamado no tribunal. E ele tinha que ir, e ele estava nervoso. Então, ele foi chamar um amigo para ir com ele. Contei. Então, esse amigo disse que não gosta. Então, ele não gostava, eram os bens materiais. O segundo amigo levava até a porta, eram os parentes que enterravam o indivíduo. E o terceiro amigo eram as boas ações que ele fez e que se tornou um advogado de defesa. Eu contei, sim. Muito bem. Então, eu vou pedir, quem que leu? Foi a Carol, né? Maria José leu? Não? Então, Carol. Depois da Neiva, quem que leu? Dorites. Hã? Dona Zoe que leu depois da Neiva. Tá, então tá faltando Carol, Zezé e Dalva. Carol, começa o 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Até porque a sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que aspargem ao seu redor. Tá vendo que lindo? O perfume da caridade que espargem, quer dizer, soltam ao seu redor. Olha que maravilha. Mais um pouco, vai, Carol. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem, dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar, por vós mesmos, todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Tá vendo? Ave Maria. É isso aí. Zezé, continua. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo. Ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vós vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. São uma só, é a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto que a pertença. Paulo Apóstolo de Paris, 1860. Qualquer que seja o culto a que pertençam. Não importa o culto, não importa nada. Importa a atitude que o indivíduo tomou. Tá claro, não dá? Então, o barulho sumiu.
Ouvir? Todos têm a folhinha? É difícil colocar aquele negócio atrás? Porque a hora que desligou aquele negócio atrás, acabou o barulho. Não tem mais barulho. Mas foi por causa daquilo? Elas não falaram isso, não. Não está gravando. A gente ouviu. Não dá para ver. Ah, sim. Misericórdia Sempre, do livro Coragem, psicografia do Chico Xavier. Eu vou pedir para a Dalva ler, e vocês prestem atenção em cada frase e vejam qual é aquela que pega no coração, tá? Depois a gente conversa. Dalva, por favor. Misericórdia Sempre, livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminantes reprovações em torno de algum deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe o pensamento de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida, e, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que, se não lhe esmorecessem as energias na tarefa do bem. E, diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se fixar nos domínios do coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Emmanuel. Qual que você comenta, Dalva? É uma lição por inteiro, né, Carmen? Mas eu acho que, assim, para nos chamar mais atenção, as partes em que o mestre fala que a necessidade também de sermos generosos com aqueles que não foram os bons, né? E para o hospedeiro que acolheu, para os dois, o viajante e o levita que passaram ao largo, né? Que todos mereciam ser, vamos dizer, mereciam as orações, né? Mereciam ser perdoados e mereciam as orações, porque todos são filhos de Deus e todos precisam desses cuidados. E até quem, Caroline? Essa parte aí realmente que pegou mais. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles. Isso aí, vamos combinar, isso aí é difícil, hein, gente? Acabei de riscar aqui também. Vamos combinar que todo o resto, vamos dizer aí que não é assim tão, né? É um pouco difícil, mas esse daí, orar malfeitores, esse aí é duro, é difícil. Esse aí precisa de bastante iluminação e bastante crescimento ainda para conseguir fazer isso
realmente de coração, sabe? Não só tipo, ai, preciso orar pelos malfeitores, sabe? Não, precisa fazer isso de coração mesmo, do fundo, lá do fundo da alma. Isso aí é muito difícil. Isso mesmo, Carol. Mas nós vamos chegar no ponto que diremos conseguir. Eu concordo com a Carol e com isso e com todos, certamente, né? Porque essa coisa do perdão, ou de deixar de ter mágoa daqueles que a gente entende que nos fizeram mal, é difícil, né? A gente às vezes vê que continua magoado depois de anos, então é sinal de que ainda não nos compadecemos, né, daqueles que nós entendemos que são malfeitores para nós. Enquanto a gente pensar com mágoa, com, sabe, uma lembrança ruim e tal, né, é sinal de que ainda não alcançamos, né, aquele estado de compaixão para com aquele que nos fez algum mal. A gente não deve desanimar, caminhar sempre com esperança, por nossa vontade ativa, temos que ser pacíficos e não passivos, né? Procurando a paz e não deixar a coisa rolar. E não alimentarmos isso, né, Carmen? Porque às vezes a gente alimenta, né, isso. A gente pensa na pessoa que, né, e já pensa não gostando, né, e já rememora aquele fato ocorrido, né? Não é simples, não é fácil, não, como diz a Carol, não é. Mas a gente conseguir alguma coisa tem que suar, né? É o esforço. Muito bem. Então, agradecemos a presença de vocês, que vocês tenham uma boa semana e que possamos continuar com a nossa caridade, que vamos finalizar na semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Assim seja.